Olá, tudo bem? Vamos para o nosso cafezinho, para a nossa vitamina de gestão, para a nossa pílula de hoje? Pega o seu cafezinho que eu te espero, vamos lá. Gente, o assunto hoje é muito sério, né? E eu tenho vivenciado isso ao longo dos anos e eu sei que existe uma certa aversão sobre o assunto, sobre o tema, mas é fundamental tratar. Porque afinal, se nós queremos seguir adiante no mercado com uma empresa rentável, consolidada, enfim, e obter a realização profissional, inclusive, é fundamental saber administrar o negócio. E saber administrar o negócio passa por uma questão muito importante, que é a questão de precificação, entendimento de finanças e de gestão, né? Objetivamente, depois dessa volta toda, nós vamos explicar porque margem e lucro são coisas diferentes, muito diferentes, né? Trata-se de um caminho, mas não a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, às vezes, para dar uma complicada no assunto, alguns sistemas de gestão, quando você coloca o preço no produto, eles têm lá um espaço que mostra como se fosse margem, né? Para você colocar margem no seu produto. O fato é o seguinte, a margem é uma metodologia de precificação que nós já falamos aqui, já mostramos a diferença entre margem e markup, né? Temos até a telinha lá com a diferença de cálculo. E quando existe essa confusão, o gestor da empresa ele é induzido por essa confusão a cometer erros gravíssimos que podem pôr em risco a existência da empresa. A empresa pode fechar, pode quebrar por causa disso, né? Do que nós estamos falando exatamente? Como nós falamos à época do vídeo da nossa pílula de gestão, da nossa vitamina de gestão, sobre cálculo de margem de preços, de cálculo de preços de produto, com a ferramenta de markup e margem, que é bem diferente, nós vimos que dá um impacto tremendo, a diferença é enorme. É a mesma coisa quando se fala em margem e lucro, né? Então vamos tentar pensar de uma maneira visual, né? Vamos tentar pensar numa jarrinha graduada que você vai enchendo até ela completar o nível máximo da graduação dela, 1 litro, faz de conta. Essa analogia é para dizer o quê? Quando você pega um produto, você paga R$10 num produto e vende a R$13, quando você pega os R$13, você vai descontar R$10, que é o preço de custo do produto, né? Que você já pagou, ou vai pagar, ou irá repor de um novo item desse produto, certo? Esse é um raciocínio bem simples. Portanto, dos 13 que você recebeu, sobraram R$3. Esses R$3, eles são considerados como margem bruta. O que é a margem bruta? A margem bruta é o preço de venda menos o preço de custo do produto. Só isso, tá? Para você pensar em lucro, você tem outros ingredientes, outros componentes na sua empresa, no seu negócio, que são fundamentais e não há como se evitar que existam, né? Portanto, eles são ativos no seu negócio, que você deve fazer com que eles sejam supridos, né? Pensando na jarrinha, eu pensei numa jarrinha de 1 litro, peguei meio litro e coloquei lá o custo do produto, sobrou mais meio litro. Esse meio litro restante, pensando nessa graduação, qual que é a função dele? Ele vai ter que primeiro suprir, se nós formos falar tecnicamente nas possibilidades de margem, nas conceituações de margem, ele vai ter que suprir para chegar numa margem de contribuição, né? Ele tem que ter descontado o custo do produto, como nós já fizemos, e os custos comerciais envolvidos. Então, a parte de impostos sobre vendas, comissões, custo de cartão, inclusive o custo financeiro,
né? Muita gente esquece do custo financeiro, o que é um outro problema no mercado pet. O custo financeiro, as pessoas não enxergam, ele é transparente, né, para muita gente. Porque ou ele paga a prazo, né, e ele esquece que ele está deixando de usufruir um preço melhor, de usufruir um preço melhor de compra, ou quando ele paga a prazo, de fato, hoje ninguém pratica aumento. Na época da inflação se aumentava por pagar a prazo. Hoje é o contrário, você deixa de obter descontos, né? Essa é a abordagem. Então esse custo já é iminente ao negócio. E outro custo, muitas vezes a empresa está com alguma dificuldade de caixa e ela faz um levantamento de uma linha de crédito, um capital de giro, ou o proprietário muitas vezes coloca dinheiro pessoal ali, enfim, uma série de outras, desconta, antecipa recebíveis de cartão de crédito, uma série de outras possibilidades. Isso tudo, além do custo de perder o desconto, muitas vezes, ele tem esse custo financeiro embutido. Então, se você parar para fazer uma conta bem rápida, no Super Simples, a taxa alíquota de imposto inicial do comércio é 4%. Se você pensar que o cartão de crédito cobra em média 4, 4,5%, você já tem 8 a 8,5% nesse cálculo. Se você considerar hoje o custo do dinheiro, mas se você tiver que pegar um empréstimo para abastecer a sua empresa, você dificilmente vai conseguir pagar, sei lá, vai girar em torno de... Quem consegue muito bem dinheiro porque tem alguma garantia, algum investimento, sei lá, 3%, enfim, às vezes até 5% ou mais, é um custo que você tem que pensar, inclusive, quanto tempo vai girar esse produto. Então, se ele ficar 90 dias no seu estoque, não estamos falando nem de juros compostos, né? Se você tomar dinheiro a 3%, já foi mais de 9 somados em juros compostos, sem prolongar nesse cálculo, de juros, de custo financeiro para você comprar esse produto. Então, quer dizer, você já tinha 8,5, somou com 9, olha o tamanho da cacetada de dinheiro que deu. Você pode dizer, bom, Jefferson, esse dinheiro era meu, eu ia investir, eu conseguiria 1% ao mês líquido nesse dinheiro. Então tá bom, então nós estamos falando de 3 ao invés de 9, somado aos 8,5, temos 11,5. Isso se a sua empresa não pagar comissão para os seus vendedores, para os seus atendentes, né? Porque é comum, é um praxe em diversas empresas do mercado pet, os atendentes, vendedores receberem comissão. Portanto, aí mais um ponto de atenção. Você já pensou? Nós fomos parar em 11 e pouco sem comissão. 11, vamos arredondar a conta, 12% sem comissão. Imagina que se o produto te dá uma rentabilidade baixa, você ainda vai pagar comissão de 5, 10%, como muita gente às vezes paga sem fazer conta para o vendedor. Olha o tamanho do rombo que você arruma comercialmente no teu caixa, né? Então, quer dizer, você está deixando de receber, está deixando de ganhar dinheiro, porque está pagando errado uma comissão e está calculando por um caminho que é lesivo ao teu fluxo de caixa. Então vamos agora fazer um apanhado disso para a gente poder concluir o outro ponto. Quando nós fazemos o cálculo de margem de contribuição, você vai pegar o custo do produto que você já descontou lá atrás, que é a margem bruta, você parte da margem bruta, deduz essas alíquotas, ou essas taxas, ou esses percentuais, como queira chamar, das despesas comerciais, para você poder chegar à margem de contribuição. Margem de contribuição, para falar de uma maneira bem simples, é quanto aquele item contribui para a sua empresa gerar lucro. Portanto, como sempre foi contabilmente, lucro é resultado. Lucro não é partida, lucro é resultado. O que significa isso? Que você tem que consolidar todas as suas vendas, o recolhimento dos impostos, os seus custos e etc., para que depois disso você chegue ao resultado operacional para ver se é lucro ou prejuízo. Quando esses produtos que você comercializa, eles têm uma boa margem, né? Lembrando sempre da nossa metodologia margem lá atrás, você tem uma chance maior de ter um resultado positivo, de ter êxito.
Em contrapartida, isso também significa um esforço menor de vendas, ou seja, você tem que vender uma quantidade menor de produtos, né? Ou produtos com maior margem, eles fazem um efeito muito melhor e mais rápido no teu caixa, né? É isso que eu quero dizer. Então é o seguinte, quando você tem a questão da margem de contribuição, que é a margem bruta menos a parte comercial, impostos, cartão, comissões, você tem a margem líquida, né? Perdão, a margem de contribuição, da margem bruta para a margem de contribuição. A margem de contribuição somada de todos os seus produtos, ela vai então cobrir as despesas operacionais. Água, luz, aluguel, salários, etc. Então, a hora que é a somatória dessa margem de contribuição de todos os seus produtos for maior do que a sua despesa operacional, a sua empresa terá lucro. Simples. Na prática, sabemos que é complexo muitas vezes avaliar isso, porque nem todo mundo dispõe de um sistema, de um controle financeiro que consiga ver esses números, né? O que de fato é complicado. Inclusive, eu gostaria que as pessoas, ao refletirem e analisarem esse estudo, me chama em inbox, me manda e-mail, jefferson@petconsult.com.br, ou escreve no grupo mesmo. Talvez eu consiga, eu estou estruturando um projeto diferente aqui para oferecer uma consultoria especificamente financeira para esse tipo de situação. Então aí me chama para a gente conversar, ver o que é possível fazer. Como falei desde o primeiro vídeo, né, o objetivo era tentar contribuir, colaborar para a melhora de todo mundo nessa situação que nós estamos vivendo hoje no mercado brasileiro. Então vamos lá. Somadas as margens de contribuição, você vai cobrir as despesas operacionais, né? Então eu enchi mais ainda a jarrinha. Então eu só tenho lucro quando eu conseguir suprir as minhas necessidades. Então o equívoco é que muita gente às vezes acaba fazendo retirada, fazendo investimentos, comprometendo o capital antes de concluir se teve resultado positivo na empresa. Isso gera um problema danado, porque essa parte de falta de conhecimento do próprio caixa, né, causa um rombo que pode levar a empresa a quebrar, como eu falei antes. E não estou contando novidade para ninguém, tenho certeza disso, né? Então, assim, o que você precisa para você ter muito claro na tua cabeça como operar as coisas? Eu quero mostrar rapidinho aqui, só uma telinha. Olha só, você tem aqui, peraí, você tem uma tela que mostra aqui a parte do variável, despesas operacionais e depois você chega ao lucro. Só para lembrar graficamente o que nós falamos. Ali eu não estou fazendo cálculo de margem de contribuição, não estou especificando nada. É um gráfico o mais primitivo do mundo, só para mostrar a composição, os blocos de composição financeira. Então considere o seguinte: para você poder saber se a sua empresa é rentável, você tem que ter absolutamente controle financeiro dela, né, da gestão do caixa. E aí existe uma outra visão, sem querer complicar, mas já complicando um pouco, que assim, quando você fala em finanças, você tem a parte do caixa, que é o que está realizando, entrando e saindo do seu caixa, né? Não necessariamente apenas do banco, né? Muitas vezes tem gente que fatura em espécie, em dinheiro, e isso tudo é o caixa, né? Não é a caixa, é o caixa da empresa, né? A soma todos os bancos, etc., os recursos. E quando você tem essa gestão aprimorada, uma gestão próxima, uma gestão que você consegue enxergar isso, você tem que pensar que tem uma outra parte que você não está vendo mensalmente. Inclusive, se vocês notarem, é uma das discussões que estão sendo feitas sobre algumas mudanças trabalhistas a serem propostas, que a parte de provisões. Todo mês você paga 1/12 de férias, 1/12 do 13º, custa para você. Você não paga, aliás, né? Você não paga, ele custa, mas não paga. Isso é regime de competência, que a gente chama em finanças. Assim como dezembro vem aquela cacetada de dinheiro para pagar de 13º. Essa mudança, inclusive, que está sendo estudada, trabalhista, é para ver se paga-se mensalmente, né? Porque o Brasil não tem, a população e os trabalhadores não têm cultura de poupança, de investimento.
O cara confia tudo no fundo de garantia, é tudo muito ele esperando alguém mandar alguma coisa sem que ele tenha uma atitude proativa. Então, pensa o seguinte, se você passar a recolher mês a mês 1/12 de férias, mais 1/3, 1/12 de 13º, e inclusive o fundo de garantia sobre essas provisões, o teu caixa vai dar um aperto talvez mês a mês, né, do que você está habituado. Só que você não vai ter mais o gargalo lá nas férias, no 13º, então seu caixa vai se tornar mais linear, mais tranquilo. Então, de novo, para amarrar as pontas, né? Se você não tem uma gestão financeira, você não consegue determinar qual é o potencial de margem bruta que os seus produtos proporcionam hoje para você vendendo, ou até mesmo serviço, se você conseguir se estruturar melhor, e você não tem isso em nenhum controle, nenhum fluxo, nenhuma análise, enfim, como que você vai saber, né, se a tua empresa está sendo rentável? Então, a confusão do lucro que leva muita gente ao desespero é que ele faz um esforço tremendo o mês inteiro e não vê a cor do dinheiro. Então é isso que precisa se mapear, ver até que ponto cada item está propondo uma boa margem, permite uma boa margem, né? Por isso que muitas vezes troca-se itens ou troca-se o fornecedor, você faça a conversão de vendas, deixa de vender um determinado item por outro, que lhe proporciona maior margem, e assim por diante. Então, não esqueça jamais que a margem, ela faz parte do teu processo de cálculo, e que a margem não é o lucro da sua empresa. O lucro da sua empresa é quando você fechar o mês, observar todos os custos, tudo que você gerenciou, tudo que você gerenciou e gerou, e cobrindo esse valor, sobrar um resultado. Esse resultado, coberto os impostos, etc., é o seu lucro, né? Em geral, as empresas no Simples não têm a preocupação de pagar imposto de renda sobre lucro, diferente, só se estiver no lucro real. No Simples, você faturou, emitiu a nota, paga imposto, então é mais fácil de você ter essa apuração, né? Não esqueça que a importância é fundamental para o sucesso do seu negócio. Você ter uma visão muito clara, muito determinada, por mais simples que seja, como eu falei, um bloco aqui é variável, é um custo variável, que é o preço do produto, estou descontando dos 13 os 10, sobra 3 eu tenho que suprir o cartão, quanto que é 4% de 13, e assim vai fazendo as contas, você vai ver que aqueles 3 que sobraram, pouco dele vai sobrar para você compor uma margem de contribuição para cobrir as suas despesas e etc, né? Mas estuda, pensa nisso. Por favor, compartilhe o vídeo, escreva, quer me chamar inbox, me chama, escreve, manda e-mail. Vamos evoluir no assunto que eu acho que é super, super importante nesse momento, mais do que nunca, para o bem-estar financeiro de todos, tá bom? Essa semana sobe outro quiz para a gente avaliar o novo título da próxima vitamina de gestão, né, a próxima pílula. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.